Aqui é o Pedro, né, do grupo do Pedro e do Marcos. A gente vai estar iniciando aqui essa atividade aqui da lista de exercícios de misturas de reagente, termodinâmica da combustão. Eu vou estar iniciando aqui com a questão 1531, 1532, 1547 e 1548. E o Marcos, posteriormente, vai iniciar com as questões 1577 e 1578. Vamos iniciar aqui a resolução da questão para não se estender muito, né? Eu já deixei pré-pronto aqui todas as questões com todos os enunciados para a gente resolver ela aqui. Iniciando aqui com a questão 1531 da termodinâmica da combustão. Vou iniciar aqui com a leitura. Um combustível gasoso com análise volumétrica de 45% de metano, 35% de hidrogênio e 20% de nitrogênio é queimado com 130% de ar teórico. Determine a razão ar combustível e a fração de vapor de água que condensaria caso os gases do produto fossem resfriados a temperatura ambiente, né, 25 graus Celsius e 1 atm. Vamos iniciar aqui com o título, né? Solução 1531. Para a gente resolver essa equação aqui, a gente tem que montar a equação estequiométrica e equilibrá-la, né? Já vou começar a montá-la aqui. 0,45 de CH4 mais 0,35 de H2 mais 0,2 de N2. A gente vai somar tudo isso aqui mais 1,3 de ar teórico. Vou denominar ar teórico de A minúsculo, underline T e H minúsculo. Isso aqui vai multiplicar um oxigênio, um O2, mais um 3,76. A equação já nos dada, né? Esse valor aqui já é dado, já é tabelado. Pronto. Pegando esse produto aí, ele vai reagir e vai tornar esse CO2 mais H2O mais um ar teórico de 0,3. Aí esse ar teórico aqui a gente vai repetir de novo, ar underline TH que vai multiplicar o oxigênio mais um nitrogênio aqui. Essa aqui basicamente é a nossa equação estequiométrica, só que o problema é que a gente tem que equilibrar ela aqui para a gente poder prosseguir com a resolução da questão. Para a gente equilibrar aqui, eu vou redenominar algumas variáveis aqui para facilitar a resolução: x, y, o ar teórico a gente vai descobrir também, e z. A partir disso a gente pode montar a equação. A gente vai analisar elemento por elemento aqui, iniciando por o carbono aqui, carbono com carbono. A gente vê que o único que está multiplicando carbono aqui é o 0,35. A gente pode dizer que x é igual a 0,45. Para a gente analisar o hidrogênio agora, esse 0,45 está multiplicando 4 aqui, então 0,45. Deixa eu botar entre parênteses aqui, 0,45 vezes 4. Tudo isso vai somar com 0,35, que tem esse outro hidrogênio aqui, né? Esse outro H aqui, que vai ser 0,35 vezes 2. Tudo isso vai ser igual a 2 vezes y, que é esse 2H aqui. 2 vezes y. 2 vezes y. Deixa eu verificar. Bora testar. X aqui, y aqui, ok. Agora a gente vai para a próxima, né? Vai determinar o A teórico agora. O A teórico aqui é 1,3 vezes o A teórico. Isso aqui vai ser igual, como aqui a y aqui a gente pode dizer que é meio de y dividido por 2, com esse oxigênio aqui, e esse outro oxigênio aqui a gente pode dizer que é 0,3 vezes o A teórico. Vezes o A teórico. A gente vai somar aqui, né? Pronto, somar aqui, e aí agora a gente vai determinar o Z. O Z a gente pode determinar aqui pelo nitrogênio, aí vai ser 0,2, que vai somar mais essa parcela aqui. A gente vai multiplicar o 3,76, parênteses, vai multiplicar 1,3 vezes
o A teórico. Tudo isso aqui vai ser igual a Z. Pronto, executando. Logo erro aqui, pronto, aqui em vez de seria mais. Pronto, aqui encontrou os valores, deixa eu ver. 1,3 vezes o A teórico, deixa eu fazer outra conferência, 3,76, 0,2, 1,3 vezes o A teórico, isso aqui vai ser igual a Z. Deixa eu fazer outra conferência aqui. 1,3 vezes o A teórico, tal. Tá errado aqui, tá faltando mais X. Tem oxigênio aqui também. Pronto. Isso. Ok. A partir disso agora, a gente vai poder partir para as alternativas, né? Primeiro a gente tem que fazer... vamos escrever a equação... essa equação estequiométrica aqui completa, né, com todos os valores que nós encontramos aqui para A teórico, x, y e z, já com algumas multiplicações aqui. A gente vai abrir um parênteses aqui. Basicamente, deixa eu copiar e colar essa parte aqui para já agilizar, né? Ok, 0,45, tal. Aqui vai ser... vou calcular aqui, 1,3. Calculadora. A gente calculando aqui, ó, o A teórico é 1,075. Se já é 1,3 vezes 1,075. 1,3 vezes 1,075 dá 1,3975. 1,3975. Que vai multiplicar tudo isso aqui e a gente tem os valores de x. O valor de x aqui é 0,45. O valor de y 1,25. O valor de z 5,455. E o valor daqui é 0,3 vezes o A teórico. O A teórico é 1,075. Deixa eu abrir a calculadora novamente. 1,075 que vai multiplicar 0,3, dando igual aqui, dá 0,3225. Pronto, isso aqui seria basicamente a equação aqui equilibrada. Partindo disso, a gente pode partir para a resolução da questão, que é a razão ar combustível. Mas antes da gente ir para a razão a combustível, seria interessante a gente determinar todas as massas molares aqui, porque vai ser necessário, porque para calcular a razão a combustível, que a gente pode dizer que é massa molar, e aqui a gente pode ir definindo pelas funções aqui, né? A gente vai termodinâmica, como está em estado fluido, basicamente, né, a gente pode aqui vamos pela fórmula, né, aqui fica mais fácil. A gente botar mm, vou botar aqui underline, vou botar a massa do A teórico, molar mass, o A se escreve assim no aplicativo, HA. Vamos testar para ver se vai. Pronto, aqui ó, aqui é a massa molar do quilograma mol. Show. É que a gente pode sair aplicando para os outros. Por exemplo, massa molar do carbono. Deixa eu dar um espaço aqui para ficar mais visual. Pronto, a gente pode também fazer a massa molar do hidrogênio.
H2 massa molar do metano, e a massa molar do nitrogênio. Pronto, aqui eu já determino toda a massa molar em termos de quilograma quilomol. Com isso a gente pode partir para a resolução da primeira pergunta aí, que é a letra alternativa A. Razão A barra combustível. Pronto, a gente pode primeiro determinar a massa de A, para a gente partir daí, né? A razão A combustível, a gente vai determinar a massa de A, a massa de combustível, e depois dividir um pela outra. Vamos determinar a massa de A, que basicamente a gente tomando esses valores aqui como base, né? A gente pode seguir aqui é 1. Deixa eu abrir outro parênteses aqui. Valores da estanqueidade 1,3975 mais 1,3975 vezes 3,76. Tudo isso aqui vai multiplicar a massa molar do ateólico. Deixa eu fechar outro parênteses e bora testar. Vamos verificar. Deixa eu ver. Deixa eu executar novamente. Esse aqui, mais esse aqui. Em vez de escrever aqui, vamos escrever 1,3 vezes o ATH pronto. Aqueles parênteses ali. Massa de A. Agora vamos determinar a massa de combustível aqui. Vamos tentar massa de combustível. Vamos tentar da forma que eu tinha tentado inicialmente. Abre parêntese. Abre mais algum. A 0,45, que vai multiplicar a massa molar do CH4. Isso aqui vai somar parêntese 0,35, que vai multiplicar a massa molar do H2, que vai somar 0,2 vezes a massa molar do N2.
faltou aquele parêntese. Aqui pronto, determinou a massa molar de ar e a massa de carbono. Para a gente achar a razão a combustível, vou chamar de AC, AC maiúsculo. A gente pode dividir a massa de ar pela massa de combustível. Por isso a gente deixa eu fazer uma pequena alteração aqui, que eu acho que essa manipulação que eu fiz aqui deu um pouco errado. Deixa eu ver, pronto, deixa eu escrever aqui 1,3975 1,3975 mais 1,3975 que vai multiplicar 3,76. Acho que fez faltar um parêntese aqui. No 14%. Deixa eu dar uma mexidinha nas unidades aqui só para verificar. Deixa eu dar uma pausa rápida. Pronto, voltando da pausa aqui, eu tinha ido dar uma olhadinha aqui na tabela do valor aqui de aproximadamente 14, que dá um pouco próximo do valor ali por causa das divergências de tabela e de multiplicação e de algumas aproximações da resolução do solucionário, que aqui fiquei com mais casas decimais, aí consequentemente aumentou um pouco a multiplicação, mas está dentro do aceitável, acredito eu. Pronto, partindo para a letra B. Que é basicamente a fração de vapor de água. Bom, dando seguimento aqui à letra B, eu tive uns probleminhas em questão de atalho aqui, eu acabei interrompendo a gravação, mas vamos dar continuidade aqui. Na alternativa B, a fração de vapor de água, de condições de vapor do produto, fosse resfriada a 25 graus Celsius atm. Para a gente definir essa fração de vapor, a gente tem que primeiro determinar por meio de uma fórmula. Essa fórmula, basicamente, essa fórmula é basicamente o NV dividido por Nprod. Tudo isso vai ser igual a uma pressão, para a gente relacionar essa pressão, né, que é uma pressão em dados tabelados, e como nos foi dada a pressão de um ATM, já facilita para a gente determinar essa fração de vapor de água. Pronto, primeiro para a gente, antes de trabalhar essa fórmula aí, que é tem nos livros, né, no Essential principalmente, a gente vai primeiro definir a temperatura para a gente poder buscar os dados de pressão. Aí eu vou chamar a temperatura AB, temperatura ambiente, 25 graus Celsius. E para essa temperatura aqui eu vou definir basicamente a pressão de saturação da água, né? Pressão de saturação da água. E essa pressão de saturação da água, que esse PV aqui, eu vou dizer que esse pressão de saturação da água é igual a PV. PV, e vou dizer que essa pressão produzida aqui é a pressão ambiente, que é de 1 atm. Indo aqui na fatores de conversão aqui, vou converter essa atm para kilopascal, 101,325.
KPA. A partir disso a gente pode trabalhar a equação para determinar. Esse NV a gente pode chamar ele do NW, que é um Y, que é esse Y da água aqui, que é o volume de água, o número de água aqui, menos o número de mols, né? O número de mols de água, menos o número de mols de vapor de água, né? Que é o que a gente quer determinar, o volume de vapor. A gente vai abrir um parênteses aqui, aí vai dizer aqui Y, parênteses aqui, Y menos N underline W, que é o que a gente quer determinar. Tudo isso vai ser dividido por NPROD, que a gente vai pegar aqui esses valores aqui, onde contém o H, onde contém o oxigênio, para determinar o que foi gerado de NW. A gente vai pegar aqui o valor de X mais Y, do valor do tudo final aqui, né? Todo o produto gerado agora, que é tipo esse de água menos o total, para a gente pegar esse percentual, mais 0,3 que vai multiplicar o A teórico, mais o Z menos o NW, que é o que a gente quer descobrir. E aqui a gente fecha mais um parênteses. Tudo isso aqui vai ser igual a pressão P underline V. Essa pressão a gente já tem. Tudo isso dividido pela pressão. Deixa eu dar um espaço aqui para facilitar. Tudo isso dividido pela pressão PROD, que é a outra pressão que a gente já tem. Com a maioria das informações, com únicas variáveis que a gente não tem informação em NW, a gente pode determiná-la. Deu algum erro aqui. Deixa eu verificar qual foi o erro. Faltou mais aqui, né? Pronto. Executando. Perfeito, código. Com isso a gente pode determinar a fração. Essa fração de água a vapor, a gente pode pegar esse Y aqui, né? Que é a quantidade, número de mols de água, números de mol de água, e dividir pelo número de mols de vapor, basicamente. Que vai dividir o número de mol de vapor dividido por água, que vai ser, no caso, esse NW dividido pelo Y, ou seja, a fração de vapor vai ser igual a N underline W dividido por Y. Com isso, a gente encontra a fração de vapor de 83,92, que é bem próximo da do solucionário aqui, que é de 84%. Com isso eu finalizo a questão 1531. A questão, deixa eu deixar com a solução aqui e salvar, né? É importante. A questão 1532, ó, basicamente reconsiderar o problema 1531, ou seja, a solução do 1531 em outro programa, ou resolver no IES, no nosso caso vai ser o IES, estudos os efeitos da variação da porcentagem CH4, H2O e N2, e que compõe o combustível, né, que é aquela parte inicial lá dessa porcentagem, considerando o intervalo de temperatura de 5 a 150 graus Celsius, ou seja, a gente vai pegar as variações, né, de volumes, basicamente aqui os percentuais que a gente tem vai variar, e vai variar a temperatura de 5 a 150, ou seja, eu vou pegar esse mesmo, basicamente eu vou pegar esse mesmo código que eu utilizei aqui, vou jogar aqui nessa equação, eu botar a solução 32, por exemplo. A forma que eu encontrei para determinar, para fazer essa variação aqui no meu estudo, né? Basicamente eu criei variáveis. Aqui no 5 eu chamei o 5 de A, chamei esse 5 de A, chamei 0,45 de A, chamei esse 0,35 de B e chamei esse 0,2 de C. Definir esses três, que é o combustível aqui, que é o que ele fala, né? Que é o metano, hidrogênio e nitrogênio. Com isso, a partir disso aqui eu substituí nas variáveis que a gente determina aqui. A, o de A45 eu substituo por A, onde é 0,35 eu substituí por B, para poder variar esses valores, onde é 0,2 eu substituí por C. Os demais valores são os valores aqui já da parametrização dessa estequiometria aqui. Com isso, eu peguei a temperatura, né, que antes a gente considerou a temperatura de 25 graus Celsius a meio ambiente, e eu vou deixar esses valores, esse valor aqui variável também, ou seja, deixei esse aqui variável, esse aqui variável, esse aqui variável, e deixei a temperatura variável. Com isso eu posso criar uma parametrização aqui, onde eu vou poder variar o A, vou poder variar o C,
Vou poder variar a temperatura. Deixa eu fechar aqui, em vez de colocar B aqui, eu coloquei V. Pronto. Com isso, vamos voltando para a parametrização aqui. Eu posso variar o A, posso variar o B, posso variar o C, posso variar a fração de vapor, né? Que é considerando os efeitos da fração de vapor, o efeito das porcentagens. E o da temperatura aqui, eu vou poder variar tudo isso aqui. Eu vou chamar isso aqui de tabela. Temperatura, X fração. Dá OK. Temperatura eu vou botar aqui. E esse aqui eu vou escolher variar esses percentual aqui em 0,5, por exemplo. Ele não foi dado 0,45, eu vou pedir para ele variar até 0,55, 0,10. AB ele pediu para variar 0,35, eu vou variar de 0,35 até 0,45. E a C ele vai pedir para ele variar de 0,55, que é ele nos dá 0,2, eu vou pedir para ele variar até 0,30. E aqui na temperatura eu vou pedir para ele variar de 5 a 120. 160, né? Deixa eu ver. 150. Com esses valores variados aqui, parametrizados, ele já calcula aqui tudo isso aqui. Quando eu vim aqui para plotar o gráfico, plot, um gráfico de 2 dimensões. Vou pedir para plotar isso aqui em função da temperatura. Vou pedir para plotar gráfico TXF. Aí essa variação aqui no gráfico. Basicamente foi isso que eu consegui encontrar. Partindo para a outra questão que eu vou solucionar aqui, que é essa questão 01547. Eu vou botar aqui solução 15-47 para realçar. E também nessa questão aqui, para a questão de facilitar no cálculo, eu mudei a unidade de sistema, e em vez de massa, quilograma, eu botei em quilomol. A gente vai tratar de mol aqui. Passando aqui, a gente, visto que a água no produto está na fase líquida, né? Ok, determina então na fase líquida, a gente pode escrever a equação estequiométrica dessa forma aqui. Primeiro ler a equação, né? Determina a entalpia de combustão do metano no CH4 a 25 e é um ATM, né? 25 graus ATM, usando os dados da entalpia da tabela 26. Essa tabela 26 eu não vou pegar, né? Essa tabela 26 é do Senjo, essa questão é de lá. E vou pegar da tabela do software, né? E vou comparar com a tabela A27. Essa da tabela 27, basicamente, é esse valor aqui que já vem na questão, que é de menos 890,330 kJ/kmol. A gente vai tentar chegar próximo a esse valor. Na primeira resolução dessa questão não chegou próximo a esse valor, porque um valor tabelado desse software aqui está diferindo, da tabela lá do Senjo. Aí não bateu. Mas aqui eu vou escrever a equação estequiométrica. Quando não chegar nesse momento aí, vai ficar bem claro essa variação. 2 mais, isso aqui é o oxigênio, né? 0,76 N2. Tudo isso aqui, esse é o produto, né? Tudo isso aí vai gerar CO2 mais 2H2O líquido mais 7,52. Isso aqui, essa equação aqui eu deixei ela pré-pronta aqui, já equilibrada, para realmente ganhar agilidade em questão de tempo da gravação do vídeo. E aqui a gente vai definir os coeficientes alguns coeficientes aqui, né? Os moles, por exemplo. Definir. Show.
Pronto. A gente vai pegar uma temperatura de referência, TRF, né? Que é esse 25 graus Celsius. A gente vai pegar uma pressão de referência também, que é uma ATM lá, como a gente viu na questão anterior, que é 101,325. Pega essa pressão de referência também, que é uma ATM. Quilopascal. E a gente vai dizer os números de moles aqui, né? CH4 a gente só tem um mol, ou seja, o número do CH4 de mol vai ser igual a 1 quilomol. Basicamente eu vou fazer tudo em termos de quilomol. O CO2 aqui, ó, tá em função de 1 quilomol também. E o último, que é a água, tem 2, né? H2O, 2 moléculas de água, 2 quilomols aqui. A gente definindo todos os parâmetros aqui, a gente vai poder agora testar, né? Pronto, todos funcionando corretamente. Agora a gente vai poder ir para a solução da questão propriamente dita. A gente pode notar que os reagentes estão todos em estado de referência, né, que 25 graus Celsius em ATM, e além disso, o N2 e o O2 são elementos estáveis. Portanto, tipo, a gente só considera esse número aqui porque o O2 e o N2 aqui são elementos estáveis, ou seja, quando a gente for pegar a entalpia de referência dele, vai ser zero. Tanto que, se eu vim aqui, e para variar funções aqui, nesse caso a gente tem que pegar a de gás ideal para bater com a tabela do Senjo lá. A gente pegar aqui a entalpia e pegar a entalpia do N2, que é a entalpia do N2. A gente botar a temperatura aqui, a temperatura de ref, que é que a gente tá lá, né? Temperatura de referência, dá um OK, Quando a gente pedir para calcular, ó, zero, ou seja, porque são gases estáveis, né? O N2 e o O2 a gente não vai estar considerando esses gases aí. Para a gente resolver isso aí, tem uma fórmula básica, né? Uma fórmula de resolução, fórmula do Senjo também, que a gente vai usar como base para poder resolver essa equação. Essa fórmula basicamente aqui a entalpia de combustão, né? Entalpia de combustão basicamente é igual a entalpia do produto vezes a entalpia do reagente. Isso basicamente vai ser igual a N, que é o número de moles, né, da entalpia do CO2 CO2, né? Pai, copiar aqui. Mais entalpia do segundo produto H2O. Tudo isso aqui menos o número de moles da entalpia do produto do reagente, né? CH4. Essa aqui é a fórmula, basicamente, para a gente determinar isso aqui. Aplicando ela diretamente, a gente vai pegar aqui antes de aplicar diretamente, a gente vai primeiro pegar os da tabela da entalpia, né, de formação desses três elementos, né, do CO2, do H2O e do CH4, vindo aqui tabelado. A gente vai calcular aqui opções, aí vem aqui em funções, a gente vai pegar a entalpia, primeiramente do CO2 aqui, entalpia do CO2, em vez de pegar a entalpia de referência, cadê? Em vez de deixar a entalpia de referência, a gente pode botar aqui, cadê? CO2, determinar, a gente pode pegar a próxima entalpia aqui, que é a entalpia do H2O, determiná-la também, pode pegar a entalpia do CH4, CH4. A gente
gente calculando aqui, aí determinou as entalpias. Como eu observei no início da questão aqui, ó, tem uma pequena variação aqui. Essa aqui é tipo 40, no livro do Singer é 280. Aí isso aí vai dar uma discrepância bem no final. A gente bota um logo SHC, né? Para questão de agilidade, eu não vou colocar referência, eu vou multiplicar diretamente, né? Eu vou botar 1 vezes o HCO2, né? Que é o número de moles, né? O número de moles aqui do HCO2 aqui é 1. Ou seja, ele mesmo vai somar o número de moles do H2O, que aqui vai ser 2 vezes o H2O aqui. Tudo isso vai subtrair 1 vezes o HC4 aqui, a entropia de formação do metano. Isso a gente calculando, a gente chegou nesse valor aqui que tá com essa discrepância aqui. A gente vendo aqui, ó, pegando esse valor aqui, nosso valor, e vendo o valor da tabela. A-27, a entalpia de formação dessa tabela é menos 890,330, né? Kilojoule quilomol. Vendo esse valor aqui, tem a pequena discrepância devido a essa inconsistência aqui nesse valor do H2O. Com isso termina a questão 047, né? E partindo para a próxima, já copiar aqui para utilizar, que é basicamente a mesma metodologia da questão 32 aqui, né? Que é a questão 1548. Reconsiderando o problema 1547, usando o OES, outro estudo o efeito da temperatura sobre a entalpia de combustão. Faça um gráfico relacionando a entalpia de combustão como função da temperatura entre 25 graus Celsius e 60 graus Celsius. A gente vai vir aqui. Essa é bem simples, bem mais simples do que o primeiro gráfico lá. A gente apaga essa temperatura de referência aqui. Vai lá nos parâmetros, relaciona a entalpia de combustão com a temperatura de referência. Vem lá, a gente vai aqui, tabela, temperatura X, entalpia de combustão. Dá um OK aqui. Aqui, ó, a gente vai poder, inicialmente, a gente botar a temperatura aqui na frente e vai poder variar aqui de 25 a 600, né? Variando de 25 a 600, a gente pode executar aqui, ó, operar. Ela vai operar para cada valor desse daqui, ó, a temperatura, ou seja, para cada valor desse daqui ele encontrou uma entalpia de combustão. Com isso a gente pode vir aqui plotar um novo gráfico. A gente pode botar aqui gráfico temperatura X, entalpia de combustão. A gente pode colocar aqui, ó, pode colocar aqui no eixo Y a temperatura e no eixo X a entalpia. Pode dar um OK aqui e ver o comportamento aqui, ó, da entalpia de acordo com o aumento da temperatura. Com isso eu concluo as minhas duas questões aqui. Vou passar a palavra para o Marcos para seguir com as duas demais questões. Partindo então para o problema 15.77, praticamente a gente consegue observar que o problema trata praticamente de uma câmara de combustão onde o hidrogênio H2 a 27 graus é queimado com 50% de excesso de ar, que também está a 27 graus. Durante o processo adiabático de combustão em regime permanente, considerando uma combustão completa, determine a temperatura de saída dos gases de produto. A gente pode observar praticamente que
Algumas hipóteses desse problema seriam considerar regime permanente, praticamente, não existe trabalho, assim como é um processo adiabático, sem geração de calor. Logo, se a gente partir para as equações, praticamente a gente vai ter os seguintes dados. Dados esses, a gente vai considerar uma temperatura inicial que foi dada, 25 graus, fazendo ela para Kelvin, vamos ter 298,15, assim como a temperatura tabelada, que é a temperatura de formação do H2O gasoso, que praticamente é a água, né? Fazendo praticamente uma fórmula estequiométrica de 50% de A, que é dado na questão, a gente vai ter uma fórmula da seguinte forma, que é H2 mais 0,75, que no caso 75% de O2, mais 3,76 de N2, nitrogênio, que fazendo o balanço, praticamente vamos ter água mais 0,25 de O2 e 2,82 de N2. Logo, para as entalpias, temos a 298 kelvins, a entalpia de H2O, que no caso da água, a 298, 9.904. Para O2, oxigênio, teremos 8.682, dando continuidade para nitrogênio, temos 8.669. Logo, as entalpias das reagentes para 300 Kelvin, teremos então a temperatura de entalpia, que no caso, utilizando a fórmula entalpia, vamos ter uma temperatura ainda que a gente vai descobrir lá no final, quando a gente for fazer, assim como uma temperatura de oxigênio lá que a gente vai descobrir no final, quando a gente for fazer a solução. Logo, a gente consegue, através disso, também para o nitrogênio. Sendo um pouco mais simples agora, a gente fazendo o balanço disso, a gente encontra praticamente o valor de 278 kJ. Praticamente tem um pequeno erro aqui que eu vou tentar identificar. Pronto. Dando continuidade, a gente vai definir alguns produtos que é referente à entalpia dos produtos, que é praticamente definir eles, que no caso a entalpia para o T que a gente quer achar, que no caso é o T de produção. Logo, para os dois processos, tanto do oxigênio como também do nitrogênio, assim como a gente já pode resolver essa situação, que praticamente teremos então um valor de... Está dando algum erro aqui, deixa eu tentar entender. Tentar entender por que está acontecendo isso. Balanço de energia, H2O mais 5,285. Não era para estar dando esse erro, mas deixa eu tirar isso aqui. Pronto. Se eu tirar isso, logo que a gente consegue encontrar para esse valor de T de produção é um valor bem próximo do real, que no caso que foi a solução da questão, que é o valor de 1964 kelvins. Logo, para esse problema ele está resolvido. Pronto, pessoal, dando continuidade aqui para a próxima questão. Praticamente o que a gente tem para resolver dessa questão é a continuidade da última resolvida, que no praticamente dá 15,78, que é
praticamente modificar o problema e incluir combustíveis como butano, etano, metano e propano, bem como H2, para incluir os efeitos de área de entrada e da temperatura do combustível e o A teórico percentual fornecido. Seleciona praticamente um intervalo de parâmetros de entrada e discutir os resultados dessas opções. Praticamente, tomando como exemplo a última questão feita e também assim como dando continuidade para os combustíveis no qual foi mencionado, a gente vai ter a seguinte situação para esse problema. Definindo então todos os combustíveis e também conseguindo pegar que esses coeficientes de combustão, definindo ele através de alguns parâmetros, entre eles A, B e C, teremos os seguintes resultados. Assim como as entalpias para cada caso, os dados tabelados, a gente vai encontrar entalpia de formação praticamente para todos os casos, que seria então, assim como a temperatura de entrada, que é dada na questão anterior, que é a temperatura de 25 graus Celsius, sendo ela, assim como para transformando em kelvins, a gente vai ter mais 273 kelvin. Logo, assim como a questão disse na 15.77, tem um excesso aí referente a 50%. Logo, definindo esse parâmetro, teremos o valor de 0,5. Assim como é necessário também fazer a seleção dos combustíveis, que praticamente é os coeficientes que vai ser calculado, e através da combinação dele a gente vai conseguir calcular os A's teóricos e reais das próximas variáveis. Praticamente encontrando esse valor, teremos então o cálculo do A e o A real praticamente do O2, que praticamente é o O2 teórico, que a gente vai igualar ele a um parâmetro no nosso lado de cima do A, assim como pegar esse A teórico e igualar ele ao OS teórico e dividir ele por 0,21, que praticamente é a porcentagem referente de quantidade de oxigênio, assim como para o A real, que no caso vai ser o A real, que é igual ao A teórico, multiplicado por 1 mais o excesso. O excesso foi o parâmetro que praticamente a gente definiu no item 5, que no caso é o excesso de A. Dando continuidade, teremos então, continuando, o O2 real e o N2 real, que é o A real, multiplicado por 0,21 e 0,79, que são as porcentagens dele dentro do câmara de combustível. Assim a gente já consegue encontrar a entalpia de cada situação. A entalpia combinada desses gases, assim como a entalpia separada do O2, do N2 e assim como o valor do reagente dessa situação, que praticamente é um valor de combinação entre a temperatura de C, que a gente definiu lá em cima, a de combinação, que é a entalpia total de combinação, o O2 real do A, o do N2 real também, e através disso a gente consegue fazer uma admissão inicial de temperatura, que no caso é a temperatura adiabática, que está sofrendo a câmara de combustão, que praticamente é 1500 kelvin. Assim, a gente consegue, através da entalpia dos produtos, resolver o que está sendo pedido e, através disso, calcular também a entalpia de produto geral, que através do balanço e de interpolações a gente consegue chegar no valor desejado. Logo, para a diferença de energia, teremos então a diferença de energia, que praticamente é o balanço final de energia que é feito, dado por erro, que é praticamente o H de reação pelo H de produto. Logo, a gente vai ter uma temperatura final dada por temperatura final em C, que vai ser dado em por vai ser a temperatura de, acredito que vai ficar a temperatura de AD, a gente fazendo aqui uma alteraçãozinha para que se adeque está sendo pedido, e assim a gente encontra os valores para solucionar a questão. Acabou que o último vídeo não chegou a ficar com a definição boa, não chegou a finalizar, né? O resto da questão, praticamente os valores encontrados
estão tabelados, assim como sua solução, que tem todos os valores encontrados para essa questão. Assim eu finalizo esse processo aqui de problemas de ES e máquinas térmicas no processo de combustão.